Compartilho com você, querido irmão, querida irmã, o Evangelho do dia 14 de agosto, sábado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho é de Mateus, capítulo 19, versículo de 13 a 15. Naquele tempo levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No tempo de Jesus, costumava-se apresentar as crianças aos rabinos para serem abençoadas. Portanto, o fato de trazerem as crianças para que Jesus lhes impusesse as mãos e as abençoasse, não foi absolutamente algo extraordinário. Por que então a atitude dos discípulos de impedir que as crianças chegassem até Jesus? É que eles ainda não haviam entendido em profundidade o sentido do ministério do Mestre, o motivo de sua presença na história humana. Faltava-lhes compreender que Jesus veio para acolher e servir a todos, especialmente os marginalizados. Entre as categorias de marginalizados no tempo de Jesus estão as crianças, que eram excluídas em muitas situações. As palavras e os gestos de Jesus revestem as crianças de uma dignidade incomparável. Jesus diz que o reino de Deus pertence às pessoas que se assemelham a elas. Portanto, quem deseja fazer-se discípulo do reino deve espelhar-se na simplicidade e na confiança das crianças, deixando de lado a soberba e a arrogância para revestir-se da pureza de coração, característica dos pequeninos e humildes. Um apelo aos pais à luz do Evangelho do dia. Levar as crianças, seus filhos, até Jesus, para que Ele as abençoe. Eis um grande compromisso dos pais cristãos. Uma constatação. Os pais não medem esforços para levar os filhos em tantos lugares. À escola, ao cursinho, à natação, ao balé. Você faz o mesmo esforço para levá-los e levá-las até Jesus? Concluindo a Semana Nacional da Família, faço um apelo aos pais. Não impeça seus filhos de estar com Jesus, de serem abençoados por Jesus. E quero encerrar a nossa Semana da Família compartilhando com você uma breve parábola. Conta-se que havia uma jovem que tinha de tudo, um marido maravilhoso, filhos perfeitos, um emprego que lhe rendia um bom salário e uma família unida. O problema é que ela não conseguia conciliar tudo. O trabalho e os afazeres lhe ocupavam quase todo o tempo e ela estava sempre em débito em alguma área. Se o trabalho lhe consumia tempo demais, ela tirava dos filhos. Se surgiam imprevistos, ela deixava de lado o marido. E assim, as pessoas que ela mais amava eram deixadas para depois, até que um dia, seu pai, um homem sábio, lhe deu um presente. Uma flor muito rara, da qual só havia um exemplar no mundo. O pai lhe entregou o vaso com a flor e lhe disse: Filha, esta flor vai lhe ajudar muito mais do que você imagina. Você terá apenas que regá-la e podá-la de vez em quando.
e às vezes conversar um pouquinho com ela. Se assim fizer, ela enfeitará a sua casa e lhe dará em troca um perfume maravilhoso. A jovem ficou muito emocionada, afinal, a flor era de uma beleza sem igual. Mas o tempo foi passando, os problemas surgiam, o trabalho consumia todo o seu tempo e sua vida continuava confusa e não lhe permitia cuidar da flor. Ela chegava em casa e as flores estavam sempre lá. Não mostravam sinal de fraqueza ou morte. Apenas estavam lá, lindas, perfumadas. Então ela passava direto. Até que um dia, sem mais nem menos, a flor morreu. Ela chegou em casa e levou um susto. A planta antes exuberante estava completamente morta, suas raízes ressecadas, suas flores murchas e as folhas amareladas. A jovem chorou muito e contou ao seu pai o que havia acontecido. Seu pai então respondeu: eu já imaginava que isso iria acontecer. Infelizmente, não posso lhe dar outra flor, porque não existe outra igual a essa. Ela era única, assim como seus filhos, seu marido e sua família. Todos são bênção que o Senhor lhe deu, mas você tem que aprender a regá-los, podá-los e dar atenção a eles, pois assim como a flor, os sentimentos também morrem. Você se acostumou a ver a flor sempre lá, sempre viçosa, sempre perfumada, e se esqueceu de cuidar dela. Por fim, o pai amoroso e sábio concluiu: filha, cuide das pessoas que você ama. Encerrando também essa reflexão da Semana da Família, faço o mesmo convite a você, querido irmão, querida irmã. Cuide daqueles que você ama. Que a Sagrada Família possa abençoá-lo e inspirá-lo nesta missão. Que Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E com Deus.